Vamos falar um pouquinho de física? Bora! Vamos lá, sei que tá todo mundo louco para falar de física. Só que hoje a gente não vai falar de física, a gente vai falar mais de matemática. Vou falar sobre vetores escalares. Oh, puxa vida. Mas é por um motivo nobre, tá? Qual é? Bom, fechamos esse primeiro bloco aqui, né? Cinemática da partícula, então, vimos movimento retilíneo uniformemente variado, aplicação da queda livre e projéteis. Agora, a gente vai passar para as leis de Newton, que é o bloco de dinâmica, né? O nosso foco está aqui. Leis de Newton, estática, que é a primeira lei de Newton, sistemas acelerados, segunda lei de Newton, e algumas forças de interesse particular, como atrito. Só que tudo isso daqui usa vetores. Então, eu sei que cabe ao professor aí não sei se é fundamentos ou álgebra linear, tem outra disciplina que ele fala de vetores, mas eu vou falar de vetores aquilo que eu preciso, que não é muito, ele vai estender muito mais o assunto. Por enquanto eu preciso de um beabá de vetores e é isso que eu vou tratar na aula de hoje. Tá bem uma abordagem muito mais superficial que o professor da disciplina vai adotar. Tá? Bom, o que nós usamos até agora, nós usamos essencialmente os chamados escalares. E nós temos grandezas escalares e vetoriais. Como é que eu distingo elas? Se alguém vai comprar arroz, alguém endinheirado vai comprar arroz, né? Pede logo um saco de 5 quilos. Isso é né, atualmente é uma coisa assim de magnata, né? Ele pede 5 quilos de arroz e pronto. Né? O máximo que alguém vai perguntar é de que tipo de arroz. Tá? Quando eu digo para vocês que a nossa aula vai ter uma duração de 1 hora e meia, essa informação está completa. Né? Se alguém diz que a temperatura hoje está, sei lá, 28 graus, 25 graus, essa informação também é completa. Tá? Mas, se eu disser para vocês que foi exercida uma força de 10 newtons, essa informação está absolutamente incompleta. Se eu disser para vocês também que hoje eu me desloquei de 50 quilômetros, não faz sentido, né? É uma informação muito incompleta. Para eu dar essa informação completa sobre o deslocamento, eu teria que dizer algo assim: olha, hoje eu rodei 50 quilômetros. Eu saí de Taubaté, fui pela Dutra até São José dos Campos. Essa informação agora é completa, né? O que eu fiz quando dei essa informação toda com esse texto? Eu informei para vocês um módulo, os 50 quilômetros. Eu disse para vocês a direção, foi ao longo da Via Dutra. E eu disse para vocês o sentido, foi de Taubaté para São José. Então, toda vez que eu trato de uma grandeza vetorial, ela fica bem definida, bem delineada, a informação fica completa quando eu informo esses três elementos, o módulo, a direção e o sentido. É o mesmo para velocidade, tá? É o mesmo para aceleração. Então, pense no seguinte, eu vou dar um exemplo bem legalzinho. Vou falar do. Tinha um menino que não acreditou no professor de física. Ele achava que não precisava da informação completa sobre forças e dizia que isso tudo era besteira. Um belo dia ele estava brincando, caiu, ficou pendurado aqui. Moleque, ó, não conseguia subir. Aí ele berrou, pediu socorro e veio um colega dele. O que você quer? O que ele pediu? Assim, quero uma força. O que o colega fez? Ué, uma força? Pimba, pisou na mão dele e ele, ó,
caiu. Por quê? Quando ele disse que era uma força, ele não especificou se era uma força vertical, horizontal, de baixo para cima ou de cima para baixo. Ele pediu uma força. Ele pode reclamar? Não pode. O colega fez o que ele pediu, deu uma força para ele, né? Uma forçona, aliás. Então, é bom não ter amigos desse tipo, né? Que sejam tão detalhistas. Então, pensem sempre que uma grandeza do tipo vetorial, para ela ficar completamente definida, você tem que dar essas três informações: o módulo, a direção e o sentido. E é por isso que a gente trata essas forças dentro da abordagem vetorial, tá? Um vetor é representado graficamente por um segmento de reta orientado, assim. A diferença entre isso e isso, tá? É que aqui eu falo do vetor força. E aqui eu estou falando só sobre a intensidade da força. Tá? Nos livros e também, né, quando a gente escreve aí no Word, é comum que isso aqui seja o negrito, tá? O bold para força e o não bold para intensidade, porque nem sempre é trivial colocar esse símbolo aqui em cima, tá? A gente vai trabalhar com a representação cartesiana do vetor. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo ok? Tá um silêncio tão grande que... Estamos ouvindo bem, professor. Tá de boa, professor. Vai, professor. Tá ok. A gente vai representar esses vetores no plano cartesiano. Então aqui, por exemplo, eu tenho o vetor F e ele tem duas componentes cartesianas, chamada Fy e Fx. Por quê? Esse vetor, força, imagine que aqui tem um objeto e ele está sendo aplicado sobre um objeto. Ele tem, se a gente olha isso de cima, né, vamos pensar que a gente está aqui olhando isso, que isso aqui é o chão, né? Esse vetor força, ele vai puxar esse objeto tanto para lá quanto para cá. Né? Se eu inclino a força mais para baixo, ele puxa mais ao longo de x do que de y. Se eu aumento a inclinação, aumento o θ, ele vai puxar mais para y. Por isso que no plano aí cartesiano, a gente divide os vetores em componentes, x e y. Tá? Por que essa divisão f cosseno θ, f seno de θ? Reparem só, aqui eu formo um vetor, um triângulo retângulo, tá? Retângulo aqui. Esse cateto do vetor tem o mesmo comprimento do que eu chamo de Fy. Este outro cateto aqui, o horizontal, tem o mesmo comprimento de Fx. E o comprimento da hipotenusa é proporcional à intensidade do vetor. Aí, se a gente usa aquela definição de seno e cosseno, seno do ângulo θ é igual ao cateto oposto ao ângulo Fy dividido pela hipotenusa, que é o próprio f. Já o cosseno desse mesmo ângulo é igual ao cateto adjacente, o fx, dividido também pela hipotenusa. Tá? Então é por isso que eu coloquei aqui que o fx é o f cosseno de θ e o fy é f seno de θ. Tá? Tudo bem até aí? Dúvidas, perguntas? Pode tocar o barco, senhor. Nós vamos trabalhar com uma representação que ela envolve os chamados versores. Tá? A ideia de usar os versores é só ficar com uma forma mais fácil. Professor, volta um pouquinho no último slide lá, professor. Esse. Isso, professor, só um minutinho. Tá. Esses slides estão disponíveis para vocês, viu? Se ainda não estiver lá, eu já vou colocar. E o vídeo também, tá?
Beleza, professor, obrigado. A gente vai usar os chamados vetores unitários ou versores, tá? Que seriam um que indica a direção e o sentido positivo do eixo x, o y, e a direção e o sentido positivo do j, do eixo y, o j. Tá? Por que isso? Olha só, se eu tenho um vetor com 10 newtons de intensidade e que forma um ângulo de 30 graus com a horizontal, eu posso calcular as componentes desse vetor, né? Fx vai ser 10 vezes o cosseno do ângulo. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Simplifiquei aqui o 10 com o 2, 5. 5 raiz de 3 newtons. Componente y, f seno do ângulo. Seno de 30 graus é 1 meio. Vou simplificar 10 com 1 meio, dá 5 newtons. Usando esses versores, eu posso escrever o vetor desse jeito aqui, ó. Tá? Quem é esse vetor força? É um vetor que tem 5 raiz de 3 newtons apontando para o lado positivo do eixo x, mais 5 newtons apontando para o lado positivo do eixo y. Tá? Então, esse vetor... Por que ele está fazendo isso? Eu não sei. Esse vetor, ele seria um vetor assim, ó. Tá aqui o eixo y, tá aqui o eixo x. Esse vetor está aqui. Ele tem 10 newtons de intensidade e ele forma um ângulo de 30 graus com a horizontal. É esse cara daqui, tá? Eu posso desenhá-lo assim, eu posso representá-lo assim. Essa representação cartesiana, ela é muito mais útil para a gente na hora de elaborar um projeto, na hora de ver falhas ou de entender um pouco o sistema de funcionamento de uma máquina, o que é essencial para entender a manutenção dele, tá? Um outro exemplo. Se agora eu tenho aqui eixo x, eixo y, formando 45 graus com a horizontal. Mas agora para esse lado. Onde é que estão os unitários, aqueles vetores i e j? O i, ele aponta para cá. O j, ele aponta para cá. Tem módulo 1. Então, como é que eu escrevo o vetor força de 20 newtons que forma esse ângulo? Eu faço assim, ó. Quem é o fx dele? O fx é o f cosseno do ângulo, ou seja, 20 cosseno de 45 graus. Quem é a componente y desse vetor? É a força, intensidade da força, vezes o seno do ângulo. Nesse caso, 20 seno de 45. Tá. Esse vetor tem uma componente fx que aponta no sentido negativo do eixo x. Como é que eu represento isso? Menos i. E positiva do eixo y, mais j. Então, substituindo seno e cosseno de 45 graus pelo raiz de 2 sobre 2, onde é que a gente chega? Que esse vetor f, ele é esse cara aqui, ó. F é igual a menos 10 raiz de 2i mais 10 raiz de 2j. Beleza? Tá? Essa é a chamada representação cartesiana do vetor. Tá? Então, tanto faz eu olhar para cá, desenhar, o que nem sempre é muito prático, ou eu olhar para cá. E o que eu quero nesse momento é que vocês associem essas duas coisas. Tá? Saber que um vetor que tem componente x negativa e componente y positiva, ele aponta para cá. Tá? E se fossem as duas negativas, ele estaria aqui. E se fossem as duas positivas, ele estaria aqui. E se fosse positivo e negativo, ele estaria aqui. Tá? Então é importante que vocês tenham essa ideia bem formada aí, bem madura na cabeça de vocês, para que a gente possa identificar as forças lá nas leis de Newton.
Se eu mexer no ângulo e se eu mexer na intensidade, o que vai acontecer? O vetor fica maior, se eu estiver fazendo uma representação gráfica proporcional, e aí quanto maior a inclinação, por exemplo, aqui eu passei de 45 para 60, o que vai acontecer é que ele vai ter a componente y maior do que a componente x, né? Quanto mais ele se aproxima deste ponto, quanto mais aumenta esse ângulo, mais ele tende a ser um vetor que tem a componente só no eixo y. Então aqui, ó, 40 cosseno de 60 graus, continua negativo, 40 seno de 60 graus. Cosseno de 60 graus, meio, então sobrou 20, e seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2. Então, vetor menos 20 newtons mais 20 raiz de 3 newtons. E quando o vetor só tem componente para um lado? Tranquilo, está aqui. Ó, 50 newtons para cá. O que significa isso? 50 newtons I. Né? Ele só tem componente horizontal e aponta para o lado, para o sentido positivo do eixo X. Feito. O que eu quero que vocês façam agora é que vocês saiam da zona de conforto e escrevam a representação cartesiana desses 4 vetores. Ó, vou colocar nomes aqui para a gente facilitar aí o entendimento. Esse aqui vai ser o F1, este aqui vai ser o F2, este aqui vai ser o F3 e esse aqui vai ser o F4. Eu acho que vocês conseguem fazer isso em 10 minutos? É pouco? O que vocês acham? Pouco. Um pouquinho mais. 15 minutos, tá bom. Então, 7h20, qualquer coisa eu começo a fazer com vocês. Mas eu quero que vocês tentem. Tudo que a gente conversou. Tentando, vai vir a dúvida. E a dúvida vai ser esclarecida na hora que eu resolver. Tá bom? Enquanto vocês tentam, eu faço a chamada. Enquanto vocês tentam... Professor, qual é a fórmula de f de x e f de y mesmo? fx, f cosseno θ, f... Antes de mais nada, eu vou marcar os ângulos e vou já colocar ali no canto o seno e o cosseno dos ângulos que a gente vai precisar, tá? Então, ó, aqui 45, aqui 60, então aqui tem 30, né? 30, ok, 45, 45, tá? Lembrando que eu marquei esse cara aqui como sendo F1, este aqui como sendo F2, este outro como sendo F3 e ainda aqui o F4, tá? Os ângulos que a gente tem, 30, 45 e 60, tá? Então, ó, o seno deixa eu começar pelo 30. Seno de 30 graus é igual ao cosseno de 60 graus, eles têm uma inversão, que é igual a 1/2. Já o seno de 60 graus é igual ao cosseno de 30 graus, igual a raiz de 3 sobre 2. Tá? E 45, seno e cosseno são iguais, então seno de 45 é igual ao cosseno de 45, que é igual ao raiz de 2 sobre 2. Tá? I e J estão aqui. Tá. E agora a gente vai passar a escrever os vetores. Então, lembrando que se o ângulo é o ângulo com a horizontal, o fx é igual ao f cosseno do ângulo formado com a horizontal, e o fy é o f vezes o seno do ângulo formado com a horizontal. Tá? Então vamos começar pelo primeiro. O F1 então vai ser igual a 60 newtons vezes o cosseno de 45 graus, eixo x, 60 newtons seno
de 45 graus no eixo Y. Ele aponta para o lado positivo de Y e para o lado positivo de X. Então, mais I, mais J e mais I. Tá? Substituindo os valores, F1 então vai ser igual a 60 raiz de 2 sobre 2i mais 60 raiz de 2 sobre 2j. Simplificando, o que eu vou ter? Que F1 é igual a 30 raiz de 2 newtons i mais 30 raiz de 2 newtons j. Quem quiser fazer a conta e pegar o valor lá em decimal, né, multiplica aqui o 30 pela raiz de 3, vai chegar no valor fragmentado. Quem quiser deixar assim, pode também, tá? Dúvida no primeiro, gente? Professor, cortou sobre 2 e sobre 3? Não, é sobre 2, né? Cosseno de 45 e seno de 45 são iguais, ó, raiz de 2 sobre 2. Ah, tá. É que aqui quando eu cortei ficou parecendo um 3, mas era um 2 aqui também, tá? F2, 50 newtons. Professor, Sim? essa primeira linha de F1 é 60 vezes cosseno? De 45. Ah, Professor, ficou 30 raiz de 2 e... Isso. 60 dividido por 2, 30, né? Gente, tá aqui, ó. Seno e cosseno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. 60 com 2, 30. Vezes raiz de 2. 60 com 2, 30, raiz de 2. Tá? Chegaram nisso? Quem acertou? Professor, 30 raiz de 2 e... Isso. I? I, Que o tá I. depois do raiz. Ele tá em... O I indica o quê? Que é pro lado... Embaixo dentro desse quadradinho aí, professor. 30 raiz de 2 newtons e é a unidade, né? Ah, Newtons, tá? Beleza. Newton, tá? É força. isso aí, eu cheguei no resultado, professor. Tá. Beleza, quem fez o cálculo usando a calculadora chegou num valor um pouquinho diferente só, né? Tá. Ah, professor, essa calculadora minha aqui, eu não consigo me entender com ela. Você pode levar ela em Aparecida e mergulhar na água benta, viu? Pode ser Não, vai ser o jeito mesmo. Vamos lá. O F2 tem 50 newtons de intensidade e forma 30 graus com horizontal. Então agora é 50 vezes o cosseno de 30 graus e 50 vezes o seno de 30 graus. Tá? Só que ele aponta para o lado de cá, ou seja, positivo em I, mas aponta para baixo na vertical. Então é menos J. Tá? Substituindo os valores de seno e cosseno, quem é esse F2 então? Ele é 50 vezes raiz de 3 sobre 2i menos 50 vezes 1 meio em J. Simplificando aqui, fica 25. Aqui também vai ficar 25. Então, o F2 é igual a 25 raiz de 3 newtons I
menos 25 newtons J. Então, esse é o vetor F2 na representação cartesiana dele. Alguém acertou esse? Professor, Diga. por que ao invés de usar 60, você usou 30, o grau? Olha, se eu usasse o 60, aqui seria seno de 60 e aqui cosseno de 60. Porque se você traçar um triângulo retângulo aqui usando... Ups, espera aí. Ficou muito grosso. Se você traçar um triângulo retângulo aqui, tá? Para usar o 60, quem é o cateto oposto ao ângulo? É o FX, porque ó, esse comprimento corresponde a esse. Quem é o cateto adjacente? É o FY. Então, trabalhando com 60 graus, seno de 60, cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno de 60, cateto adjacente sobre hipotenusa. O resultado seria o mesmo. Mas você teria que trabalhar com seno aqui e cosseno aqui. Ah, então é essa inversão, então. Tá? Ou você muda o ângulo ou você inverte seno e cosseno aqui. Tá? Uma coisa ou outra. O resultado é o mesmo. O F3, 60 newtons, 30 graus, né? Ele é muito, ele é uma mistura desse com esse, beleza. Então, 60 cosseno de 30 e 60 seno de 30. Só que agora ele aponta para o lado negativo tanto do eixo horizontal quanto do eixo vertical. Então ele vai ficar assim, menos I e menos J. Está indicando que ele é menos menos. E aí, substituindo o valor de seno e cosseno, F3 é igual a menos 60, cosseno de 30 é o raiz de 3 sobre 2, horizontal, menos 60 vezes 1/2 vertical. Simplificando, 60 com o 2, 30, e aqui também 30. Então o F3 é igual a menos 30 raiz de 3 newtons no eixo horizontal e menos 30 newtons no eixo vertical. Tá aí o resultado do F3. Alguém acertou o F3? Consegui chegar no resultado. Mas a gente sempre vai ter condições de fazer com o ângulo que está no eixo X, né, professor? Não precisa ficar fazendo essa conversão não, né? Olha, sim. Em princípio, sim. Vamos para o F4? F4 está aqui. 70 newtons, 45 graus. Então a gente tem 70 cosseno de 45 na horizontal e 70 seno de 45 na vertical. E o sinal? Negativo na horizontal, então menos no I, e positivo na vertical, então mais no J. Ou seja, F4 vai ser igual a menos 70 raiz de 2 sobre 2i e mais 70 raiz de 2 sobre 2j. Simplificando, 70 com o 2
35. E aqui também 35. Então F4 vai ser igual a menos 35 raiz de 2 newtons. Vou fazer isso aqui para apagar. Newtons no eixo horizontal e mais 35 raiz de 2 newtons no eixo vertical. Beleza? Beleza, senhor. Quem acertou tudo? O Rian. Professor, vamos ver na hora da prova, né? Na hora da prova que é diferente o negócio. Ah, Rian. na hora da prova você vai Rian. aplicar isso em Rian algumas... é bom, professor. Ó, o 10 absoluto, 10 em tudo da primeira prova foi a Vanessa e o Giovanni. Oi? Esses dois são... Não, é a Vanessa professor. que educa. Giovanni metendo louco agora. Giovanni. Confusão. Não, acho que o Rian tirou 10 também, não me lembro agora. Tem que olhar o resultado ainda. Professor, eu não sei, mas o Rubinho tirou, certeza. Eu também não lembro. Rubinho fazia balística, professor. Rubinho fazia balística com a tiradeira, é isso? É isso aí. Não fazia nada, professor. O maior caçador de passarinho da região. Ô Rubinho, aí ó, vão te denunciar pro IBAMA, hein? É nada, professor. Eu não passava nada. Agora até atirei o pau no gato virou música proibida, viu? Ai, ai. Gente, uma coisa que muda bastante na hora que a gente trabalha com vetores é a maneira de somar. Somar vetores é muito diferente de somar escalares. Por quê? Se vocês tiverem aqui um objeto e sobre esse objeto aplicarem duas forças, 8 newtons para cá e 10 newtons para cá, o efeito disso não vai ser 18 newtons. Por quê? Eu não posso somar a componente vertical desse cara com a componente horizontal desse, tá? Esse cara vai ter uma componente vertical e esse aqui vai ter outro. As duas componentes verticais vão se somar. Idem para as componentes horizontais. Só que notem, essa componente horizontal aqui aponta para o lado positivo e essa aqui para o lado negativo. Então, eu espero no eixo Y ter uma adição, né, uma composição positiva de forças, e no eixo X que eu tenha uma força menor do que cada uma delas. Como é que a gente pode ver isso usando a nossa usando aí a nossa forma analítica de escrever o vetor? Olha só, o vetor F1, isso aqui está trocado, esse aqui é o F1 e esse aqui é o F2, tá? O nosso vetor F1, ele tem 10 newtons formando 45 graus com eixo X. Então, 10 raiz de 2 sobre 2 mais I e 10 raiz de 2 sobre 2 mais J. Já o vetor F2 tem 8 newtons formando 60 graus com eixo X. Então, 8 cosseno de 60 graus, que é meio, 4, apontando para o lado negativo. Já no eixo Y, 8 seno de 60 graus é 8 raiz de 3 sobre 2, dá 4 raiz de 3, apontando para o lado positivo. Como é que eu somo vetores?
somando o que está no eixo horizontal com horizontal, vertical com vertical. Então, o vetor soma desses dois vetores vai ser 5 raiz de 2 menos 4 no eixo horizontal e 5 raiz de 2 mais 4 raiz de 3 no eixo vertical. O que vai acontecer é que 5 raiz de 2 menos 4 dá 3,1 newtons positivo e 5 raiz de 2 mais 4 raiz de 3, ambos positivos, dá 14 newtons aproximadamente. Então, o resultado da soma desses dois vetores é um vetor que tem apenas 3,1 newtons para o eixo x positivo e 14 newtons para o eixo y positivo, tá? Por que isso é importantíssimo para vocês na manutenção? Alguns ajustes em máquinas, quando eles são feitos, eles geram forças que não deveriam existir, tá? E isso a gente vai começar a entender com essa base vetorial, por exemplo, qual é o efeito de quando eu ajusto uma roldana com uma correia ou com uma corrente dentada. Se eu coloco um diâmetro um pouco maior ou menor, qual o tamanho da tensão que eu vou gerar onde não deveria? Se eu não tenho um alinhamento perfeito de um cabo que puxa um bloco, né, qual o tamanho da perda de eficiência que eu vou ter por conta disso? Ou ainda, quando eu crio distribuições de forças, qual a tensão que cada cabo tem que suportar? É por isso que a gente precisa passar pelos vetores para que a gente consiga abordar isso lá do ponto de vista das leis de Newton, tá? Essa base aí, essa aula de hoje, ela é necessária para isso. E esse exemplo aqui, facinho, ó. O cara puxa para cá com 10 e esse aqui com 8. Quanto que sobra? 2 para lá. Como é que a gente veria isso dentro dessa roupagem um pouquinho mais formal que eu estou mostrando para vocês? Essa força aqui, que eu vou chamar de F2, ela é igual a menos 8 newtons I. E essa daqui, que eu vou chamar de F1, ela é igual a mais 10 newtons I. Nenhuma das duas tem componente vertical. A soma das duas, F1 mais F2, é igual a 10 menos 8 I, ou seja, mais 2 newtons, apontando no sentido positivo do eixo X. Beleza? Fácil? Show! Professor, volta um pouquinho. Aí, professor. Professor, Sim? nesse caso aí desse desenho, é só uma representação ou o tanto que ele sobe aí no eixo Y não influencia alguma coisa ou não influencia em nada? Não, nada. Eu poderia deslocar ele no paralelo para cima ou para baixo. Eu tenho bastante arbitrariedade na hora que eu escolho onde eu coloco o 0, 0. Tá? E isso é importante porque, assim, se você tem, como a gente vai começar a analisar daqui a pouco, um sistema com várias forças aplicadas, escolher onde colocar o 0 é importante para facilitar os cálculos. Professor, FS é... F soma, soma, vetor soma, professor? isso. Beleza. Vetor E, professor, o resultado sempre tem que pôr mais aí ou se colocar só o 2 já é o suficiente? nesse caso só o 2, é que eu quis enfatizar que é positivo, né? Beleza. É o obrigatório, Obrigado. obrigatório é quando você tem um negativo, né? O nada a gente subentende que é positivo. Beleza, professor. Obrigado. Tá bom? Bom, a gente tem pouco tempo de aula ainda. A aula vai até 8h10 só, né? É. Tá. Eu tenho uma bateria de exercícios que eu tinha pensado em fazer hoje com vocês, mas a gente vai deixá-la para... Vixe, pior que agora só quinta-feira da semana que vem, né? Quinta-feira, professor. É, Tá certinho. segunda é feriado, tá bom, tá?
Se vocês quiserem dar uma olhada, lá na tarefa tem uma lista de exercícios. Se não, a gente começa com ela na quinta-feira e fecha esse assunto de vetores. Beleza. Ok, professor. Tá bom? Pessoal, bom feriado. Aproveitem para descansar. Conversem com a professora lá. Ela é gente boa, ela vai entender aí a situação de vocês, que eu acho Não, a professora é gente finíssima. Professor, Ui, minha internet tinha caído aqui, o senhor deixou tarefa? não. Ah, A beleza. gente vai dar um tempo para vocês fazerem Tá aberto lá a tarefa. Se alguém quiser testar, tiver afim, tá aberto para vocês. Mas vocês vão ter tempo para retomá-la na próxima quinta. Senhor, perguntinha básica. Próxima quinta vai ter aula mesmo? Por que não Que tem? dia? Ah, que é dia do professor? Ah, eu acho que sim. Nossa, só os caras. Tirando Você merece os professores. Né, professor? É que Cara, normalmente, o que acontece? Eu Não não vai, sei. vai ser pilantra, mano, que é feriado semana que vem. Tio, tem feriado segunda, já emenda da segunda pra quinta, não. Não, mas eu acho que o que acontece é o seguinte, normalmente eles dão ou o dia 28, que é o dia do funcionário público, ou o dia 15. E aí, como a opção tem sido por feriado para todo o funcionalismo público no dia 28, aí eles não dão o dia 15. Professor, mas se o senhor der presença pra nós, vai fazer um paredão ainda, ninguém vai na aula. Não, eu quero comemorar com vocês. Bate-papo as duas aulas? Bate-papo sobre vetores, olha que coisa boa. Beleza, professor. Gente, ó. Professor, o certo é Pode deixar a sair, Vanessa então. decidir. Oi? O certo é deixar a Vanessa decidir, hein? Né? A Vanessa? Não deixa a Vanessa decidir não. Se for Vanessa, ela manda passar mais 5 matérias. A Vanessa vai pedir para dar aula sobre vetores tridimensionais logo. Ah, a Vanessa já vai pedir pra adiantar a matéria já. Esse negócio de vetor bidimensional pra Vanessa é muito fácil. Ela Deixa, não quer, não. deixa a Vanessa quieta lá. Isso daí você conversa no particular com ela. Professor, mas segunda vai ter aula também? Não, segunda é feriado nacional, né? Ah, porque se no dia do professor não vai ter aula, né? Só marmanjo aqui. Eu achei que ia ter o dia das crianças também. Não, mas não é dia das crianças, é dia de Nossa Senhora Aparecida. É pecado, vocês têm que ir tudo de joelho até Aparecida. Professor, já estudo na FATEC, professor. Quer pagar mais promessa que isso? Ai, tem coisa pior, viu?